Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 86. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia. Hoje nós vamos ler Josué, dos capítulos 16 ao 18. Mas antes, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez por Tua presença em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estarmos conhecendo mais e mais a Tua natureza e como que o Senhor nos ama. Obrigada pela Tua bondade e fidelidade e que possamos conhecer algo novo sobre o Senhor hoje e que possamos Te amar mais e também as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Nos dê conhecimento, sabedoria, compreensão para nós entendermos as Tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Josué 16. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra, que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas. Em Atarote desciam para o oeste, até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote a Adar, a leste até Bet-Horon Alta, e prosseguia até o mar. De Miquimetá a norte, fazia uma curva para o leste até Taanat e Siló, e passando por ela ia até Janoa leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Puá, a fronteira seguia rumo a oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo com seus povoados, separadas para os efraimitas, na herança dos massicitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17, a herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes são os filhos dos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeate, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos do seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficava em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul
A terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanac e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus e os trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: se vocês são tão numerosos, se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e os seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de Josué, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué capítulo 18, a divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade e Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. Do lado norte, sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Aron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Horon ao sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até Sopé da montanha, que fica defronte do vale em Ben-Inom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Inom, ao longo da encosta da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes,
continuava até Geliote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu os nomes das cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Queziz, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados. Gibeon, Ramá, Berote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Amém. Josué capítulo 16 descreve a divisão da terra de Canaã entre as tribos de Efraim e Manassés, 2 das 12 tribos de Israel. A distribuição das terras foi feita por sorteio, sob a liderança de Josué e dos líderes das tribos. O capítulo começa com a fronteira de Efraim e Manassés sendo estabelecida. A tribo de Efraim recebeu sua herança ao norte da fronteira, incluindo a cidade de Siquém, enquanto a tribo de Manassés recebeu sua herança ao sul, com a cidade de Betel. No entanto, apesar de terem recebido suas terras, ambas as tribos não conseguiram expulsar os habitantes cananeus que lá viviam, permitindo que eles permanecessem em suas terras. O ponto interessante é que a tribo de Efraim, embora fosse uma das tribos mais importantes, não recebeu uma herança contínua, mas sim terras espalhadas por toda a região central de Canaã. Por outro lado, Manassés recebeu uma grande porção de terras a leste do Jordão. Nesse capítulo nos mostra como Deus cumpriu sua promessa de dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. E também enfatiza a importância da fidelidade das tribos em expulsar os cananeus da terra que lhes foi dada. Josué 17 conta sobre a distribuição da terra de Canaã entre as tribos de Israel ainda. A primeira metade do capítulo se concentra na tribo de Manassés, que recebeu uma porção de terra grande o suficiente para suas tribos. Porém, a tribo de Manassés não ficou satisfeita com a sua porção e pediu mais terras a Josué. Então, a segunda metade do capítulo descreve a resposta de Josué à solicitação da tribo de Manassés. Ele aconselha a tribo a se esforçar e lutar para conquistar mais terras, em vez de apenas ficar pedindo. Josué também reconhece que a tribo de Efraim tem direito a mais terras do que lhe foi dado. Encoraja-nos a tomar posse e encoraja-os, não nós, a tomar posse que é deles. Então, esse capítulo descreve a importância da perseverança, da luta para alcançar nossos objetivos, ao invés de apenas pedir por mais. Também mostra a importância de reconhecer e respeitar os direitos dos outros e encorajar uns aos outros a alcançar os seus objetivos. Josué capítulo 18, o foco é a distribuição da terra entre as tribos. Depois de conquistar grande parte da terra prometida, Josué convoca os líderes das 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua porção da terra para organizarem a divisão. Ele instrui que 3 homens de cada tribo sejam enviados para mapear a terra e apresentar um relatório. O capítulo também destaca o papel dos sacerdotes e levitas na distribuição da terra, além da preocupação com a justiça na divisão. A tribo de Judá é destacada como a primeira a receber sua porção de terra, e nesse capítulo oferece também uma visão bem interessante sobre a organização política e social do povo de Israel na época, bem como as práticas de justiça e liderança. E também nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas ao povo de Israel. Que Deus continue nos ensinando mais e mais sobre a sua palavra e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.